Primeiramente, boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem. Na aula passada, a professora Simone, ela tinha avisado que as aulas iam ser através do YouTube e vão continuar sendo, tá, gente? Só que hoje eu não pude gravar a minha aula para o YouTube, então ela vai ser ao vivo. No entanto, para quem não puder assistir ou quem quiser assistir depois, ela vai ser disponibilizada para vocês também. Então, não se preocupem se tiver dúvida em relação a isso, tá certo? As próximas aulas eu acredito que elas sejam através do YouTube também, como a professora Simone ela havia alertado na aula passada. Então, o assunto de hoje é o assunto de sucessão ecológica, né? Então, é a continuidade dos assuntos. Vocês viram ecologia com a professora Micaela, né? Então, é muito importante você estar com esses conceitos que ela deu frescos na mente de vocês para vocês poderem entender o assunto de hoje. Lembrando que o Enem já é domingo, né? Essa semana, Simone? É domingo. É domingo. Domingo, É, Enem. já é domingo. E esse assunto de ecologia, ele cai muito no Enem. Então, para quem for fazer Enem, prestem bastante atenção que vocês vão conseguir ter um bom êxito aí, tá certo? Então, o processo de sucessão ecológica é a sequência ocupacional dos seres vivos em um determinado ambiente, em um determinado local. Mas não é em qualquer local, são em locais onde não haviam vida ou já tiveram formas de vida e essas formas de vida foram devastadas, foram destruídas por alguma tragédia, por exemplo. Deu para vocês captar essa informação, essa primeira informação de sucessão ecológica? Digam aí para mim, no chat, se não quiser abrir o microfone. A sucessão ecológica refere-se ao processo de sequência ocupacional de seres vivos em um determinado local. Então, vai ser a ocupação dos seres vivos que eles vão estar ali sobre aquele local em ambientes onde não foram ocupados, nunca foram ocupados por alguma forma de vida antes, ou já foram e alguma tragédia aconteceu, um enchente, por exemplo, uma queimada, e veio e destruiu todas as formas de vida que haviam nesse local. Deu para vocês entender até aí? Cadê o povo que participa? Deu sim, deu sim. Assim? Tá certo. Então vamos dar continuidade. Pode passar, Simone. Mas antes do processo de sucessão ecológica acontecer, esse processo de ocupação dos seres vivos, alguns fatores acontecem, né? Alguns fatores meio que impulsionam esses acontecimentos, que são fatores autogênicos, que são fatores internos que ocorrem naquele local. É só você lembrar de autogênicos, vocês pensarem, por exemplo, em autoestima. Autoestima a gente está falando da gente, né? Uma coisa que acontece com a gente, não que acontece com outra, a minha autoestima. Então tá falando de mim. Autogênicos são fatores internos, então são fatores que vão ocorrer naquela comunidade, não fora dela, vai ocorrer dentro dela. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Vou dar os exemplos para vocês. Existem indivíduos em uma comunidade, por exemplo, existem vários indivíduos, diversos indivíduos. Eles podem estar competindo ali por alimento, por território, por parceiros. Eles começam a brigar. E aí, nessa briga que eles estão ali, né, naquela luta para conseguir as coisas, para ter a superioridade deles, eles acabam por matar uns aos outros, por destruir as formas de vida que vão estar presentes naqueles locais. Ou então, o alimento vem a ser escasso, não dê para todo mundo, e ali acabam as formas de vida que vão estar ali presentes. Ou quando, por exemplo, existe uma planta que ela é altamente tóxica, e aí ela libera sua toxicidade ali naquele ambiente e destrói todas as formas de vida que vão estar ali presentes naquele local. Então, os fatores autogênicos são fatores internos, são acontecimentos, são ações que vão ocorrer dentro da comunidade, que acabam por destruir as formas de vida que vão estar presentes nela. Mas são fatores, são ações que vão ocorrer dentro daquela comunidade, não fora dela. Deu para vocês pegarem o conceito de autogênico? E aí? Mais ou menos. Me diga onde você não entendeu. Dê um exemplo mais claro, um exemplo. É, por exemplo, existe uma vocês sabem o que é comunidade, né? Vocês entenderam o conceito de comunidade? Uhum. Que são onde vivem diversos seres vivos naquele local, justamente com
com plantas, com vegetação, né? Vocês pegaram esses conceitos. E aí aquele local, ele tá com vida, tá todo florestado, tá com seres vivos e tudo mais. Só que aí acontece de, por exemplo, como na figura aí, a gente tem tigres, né? São leões, eles estão brigando. Eles estão brigando, seja por alimento, eles começam a competir entre eles por aquele espaço. Porque muitas vezes aquela comunidade ela não tem estrutura para comportar todos os seres vivos que vão estar naquele local. Seja por alimento, por exemplo, não tem alimento para todo mundo e tem muitos animais. E aí esses animais eles começam a brigar para conseguir sobreviver ali naquele local. Tá pegando essa parte? Deles estar brigando para conseguir sobreviver? Sim. E aí, por conta disso, eles acabam por destruir aquele ambiente. Eles destroem o ambiente que eles estão vivendo porque eles estão competindo entre eles. Ou quando, por exemplo, da planta novamente, possa ser que existem várias plantas que elas são tóxicas, tá? Que eu não lembro o nome delas e eu não trouxe para dar exemplo, realmente foi um erro meu não ter trazido para colocar como exemplo. Mas existem plantas que elas liberam substâncias extremamente tóxicas que podem acabar com todas as formas de vida que vão estar naquele local. Elas destroem mesmo. Quando elas liberam a toxicidade delas, elas acabam tanto de plantas quanto de animais. Então, tanto quanto uma planta que vai destruir as formas de vida daquele local, ou como a briga de animais, por exemplo, que é apenas um exemplo, acaba destruindo as formas de vida daquela comunidade, né? Então, isso são fatores autogênicos, essas coisas ocorrem internamente dentro da comunidade. Deu para captar? Quando você entender a halogênica, aí você vai pegar melhor. Deu para captar pelo menos um pouquinho? Sim, deu. Deu sim. Agora deu. Pronto. E aí existem outro tipo de fator, na verdade, que são fatores halogênicos. Os fatores halogênicos, eles não ocorrem dentro da comunidade, como eu falei, né? Vocês sabem como é a comunidade, eles não ocorrem dentro da comunidade. Eles ocorrem fora. Só que aí essas coisas que ocorrem fora acabam por atingir a comunidade. Como, por exemplo, como vocês estão vendo aí na primeira imagem, queimadas. Queimadas não é um evento que vai ocorrer queimadas da cidade de vocês. Uma queimada não é o que vai ocorrer dentro da comunidade. Não é a comunidade que vai gerar isso, não é os animais lá brigando, por exemplo. Não é nada disso que vai gerar isso, é ação humana, né? E essa ação humana acaba por atingir essa comunidade. Ou, por exemplo, um enchente. A enchente ocorreu no local e atingiu aquela comunidade, atingiu aquele ambiente onde estaria, na verdade, com seres vivos vivendo em harmonia e tudo mais. Isso vai devastar todas as formas de vida que vão estar existentes ali naquele local. Então, vai arrastar com tudo, né? Vai destruir tudo. Isso são fatores externos que vão ocorrer fora da comunidade. Como, por exemplo, desmatamento também. A comunidade ela não tem ação sobre isso. É uma coisa que ocorre e ela não pode. Não é, ocorre nela, né? Na verdade, ocorre dentro dela, mas não é ela que causa isso. São fatores de fora que atingem ela. Deu para vocês entenderem? O que são fatores autogênicos e halogênicos, pelo menos pegar a ideia. Deu sim. Deu sim. É, por exemplo, a seca aqui no Nordeste também, que pode acabar com os animais, também é um desses fatores? É, mas são fatores autogênicos, né, Simone? Confirma para mim, porque aí é o próprio ambiente. Eu acredito que seja o próprio ambiente. Eu não No entendi. caso, no caso, a queimada causada por homens, ele é um halogênico. Isso, porque ocorre, a comunidade ela não tem ação sobre isso, é uma coisa que acontece fora e atinge ela, entendeu? É a pergunta do No menino, caso, no era a caso seca. uma enchente, ela não é halogênica porque acontece pela natureza, né? Mas é um caso de que é causado pelo homem, por exemplo, poluição. Uma poluição desencadeou esse processo de enchente e aí chegou a atingir a Não, comunidade eu digo assim, uma chuva muito forte, uma chuva muito forte. Que ocorreu naquele local especificamente. Aí poderia ser considerado, sim, como Isso. fator, né? Um fator interno, vamos dizer assim. E a pergunta do outro menino, Simone, era a seca. Eu acho que a seca ela é autogênica, sim.
porque é da natureza, né, Simone? Confirma para mim que eu estou errado. Mas aí teria que ver essa questão também da ação humana, né? Já vem de outros fatores, a seca De não onde veio o necessariamente. foco do incêndio, né, professora, no caso? Isso, acho que teria que analisar justamente a origem, né? A origem Por justamente dessa exemplo, seca. porque se for pelo aquecimento global, aí já é fator halogênico, porque, Isso, né, isso, causado pelo homem. Deu isso. para Porque vocês aí um pegar? fator vai levando a outro, né? E aí a gente tem que É, analisar a causa, na realidade, para saber se é um fator halogênico ou não. depende muito do caso, né? Tá muito barulhento a aula. Eu acho que é porque quando liga dois microfones, fica dando microfonia. E aí, vocês entenderam essa parte, essa primeira parte? Sim, entendemos. Sim, Pode passar, né? Pode Passa, sim. sim. E aí, existem dois tipos de sucessão ecológica, né? A gente falou desses fatores que ocorrem, que acontecem antes de acontecer, que acontecem antes de acontecer, que é antes de vir realmente o fato de sucessão ecológica. Só que aí existem dois tipos de sucessão ecológica que vocês devem prestar bastante atenção, porque é muito nomezinho, né? E para vocês decorar o que é halogênico, autogênico, sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária vai ficar um pouco confuso, mas preste atenção que é muito fácil. Sucessão ecológica primária ocorre em ambientes que nunca foram ocupados por seres vivos. E aí, existe, professor, um ambiente que nunca foi ocupado por seres vivos? Gente, existe. Como, por exemplo, vulcões. O vulcão ele é vivo, né? Só que não existem formas de vida lá capazes de suportar as altas temperaturas, que as temperaturas de vulcões elas são extremamente elevadas. E aí, como é que vai surgir as formas de vida nesses locais? Pode passar, Simone. Quando o vulcão ele sofre uma erupção e a lava dele vai descer, né? Desce e ela esfria, ela fica sólida, ela fica com uma consistência sólida. E aí, com o passar do tempo, possa vir que ocorra o processo de sucessão ecológica primária, porque esse ambiente ele nunca tinha tido uma forma de vida. E aí começa a surgir as primeiras formas de vida, que são essas plantinhas, que são chamadas de musgos, né? E aí começam a crescer a surgir as primeiras formas de vida nesse local, e posteriormente começam a surgir mais, e assim, podendo até gerar uma comunidade. Então, ela não ocorre assim de uma hora para outra, é tudo um processo, entendeu? É um processo até mais demorado, porque nesses locais não existiam formas de vida. Para surgir assim, leva um pouco de tempo, e aí essas plantas, essas espécies, para poder, consequentemente, no futuro, gerar uma comunidade, é um processo um pouco mais demorado, mas consegue sim se restabelecer mesmo nesses locais. Vocês entenderam? Eu tô falando muito rápido. entendi. Professora, até porque depois que se solidifica a lava do vulcão, ele fica cheio de mineral, né? E ele enriquece o solo para poder dar vida a outros seres. Sim, fica muito mais propício, né, ao surgimento de vida. Vocês pegaram a ideia? Todo mundo entendeu? Que a sucessão ecológica primária, ambientes que nunca foram ocupados por seres vivos. Sim, E aí, existe a sucessão ecológica secundária. Só existem essas duas, tá? A primária e a secundária. Na secundária, são locais que já haviam formas de vida, só que aconteceu alguma tragédia naquele local e acabou com as formas de vida daqueles locais, desse ambiente, dessa comunidade, na verdade. Aquela comunidade vivia em harmonia com seus animais, com seus seres vivos e tudo mais, só que aí acontece uma tragédia e destrói todas as formas de vida que estão ali presentes. Como, por exemplo, queimadas, né, como a gente já havia falado, enchentes ou até o desmatamento. E isso aí acaba com as formas de vida que vão estar ali presentes naquele local. Deu para vocês pegarem essa ideia de sucessão ecológica secundária? São ambientes que já haviam formas de vida, só que aconteceu algum evento, alguma ação, alguma tragédia e devastou tudo, arrastou todas as formas de vida que vão estar ali presentes. Pegaram a ideia de sucessão ecológica secundária?
Sim, a gente pode comparar também com um gramado, quando ele está bem amarelado, a gente vai poder regar, regar, regar para poder ele reviver, né? É, também. Mas são locais onde já havia uma forma de vida, né? Acontece algum evento, alguma tragédia, alguma coisa, e aí desmata. E a gente tem vários exemplos no Brasil inteiro, né? Eu acho que vocês existem até exemplos próximos de vocês, né? De vocês verem assim. Não sei vocês, porque assim, eu moro no sítio, e geralmente as pessoas elas queimam muito. Hoje em dia nem tanto. Mas antigamente eu via muito esses negócios de queimadas, as pessoas queimavam lixo e acabavam por destruir todas as formas de vida que estava ali, a vegetação e tudo mais. E com o passar do tempo, passava um tempo, dava uma chuva e aquele local ele conseguia se reestruturar de novo, ele conseguia ter a vegetação de novo. E é muito impressionante isso, porque a natureza ela é tão perfeita que mesmo em condições desfavoráveis ela consegue gerar vida. Eu não sei se você já tiveram experiências assim, mas eu acredito que já, né? De ver um local que foi queimado e depois ele conseguiu ter, ter vegetação ali naquele local. E aí, vocês já viram isso? Já eu tenho todo ano. O meu vizinho, ele queima o lixo no terreno ao lado e todo ano ele planta lá e dá milho, dá feijão, dá tudo. Pois é, um processo de sucessão ecológica secundária. A gente vê aí que a natureza ela é muito perfeita, ela consegue se reestruturar, se reestabelecer, mesmo em locais que são inóspitos, locais sem vida, né? Que a gente não imagina que Boa noite. possa surgir. Boa noite. Falar alguma coisa? Pode passar, Simão, no slide para a gente mostrar direito esse processo de sucessão ecológica secundária. Sim, antes disso, eu trouxe um dado muito importante para vocês, que é do desmatamento. E essa questão de desmatamento, ela cai também muito no Enem. Eu acredito que esse ano venha cair. Eu não sei, né? Que o Enem, ele tá, todos os anos, principalmente nesses últimos anos, ele está um pouco mais confuso. Mas eu trouxe um dado do desmatamento, que cerca de 729 mil quilômetros quadrados já foram desmatados do bioma Amazônia. Então, isso é um dado extremamente alarmante para a gente pensar. Eu sei que é um assunto meio chatinho, que todo mundo fala, mas é um caso muito importante para a gente ressaltar, porque é muito triste a gente ver isso, que a gente está perdendo os nossos biomas assim, ó, no estralar de dedos. É, é muito triste, se a gente for parar para pensar, é muito triste. Pode passar, Simone. E aí, o processo de sucessão ecológica secundária, a gente pode ver aí, já quando o ambiente ele está já todo reestruturado, aí nessa segunda imagem, que ele está todo com a vegetação toda completa. O processo de sucessão ecológica secundária, ele ocorre muito mais rápido do que a sucessão ecológica primária. Por quê, professor? Porque no processo de sucessão ecológica secundária, aquele ambiente ele já tinha vida antes, então ele fica muito mais propício a gerar vida de novo do que um ambiente que nunca teve vida, tá? E aí é muito mais rápido o processo que ele leva para conseguir se reestruturar completamente, é muito mais rápido do que se a gente pensar em um local que não tinha vida antes. Deu para vocês entenderem isso? Deu sim. Pode passar, assim. E aí agora vocês já entenderam o que são fatores autogênicos, fatores halogênicos, a sucessão ecológica primária, a sucessão ecológica secundária. Só que para os processos de sucessão ecológica, tanto primária quanto secundária, acontecerem, existem três fases, tá? A fase inicial, também chamada de ecese, que são as espécies pioneiras, as primeiras espécies a se instalar naquele local, tá? São as primeiras espécies pioneiras, fase inicial. Depois da implantação das espécies pioneiras, surge a fase intermediária cereal, que vão ser as plantas um pouco mais médias, né? Surgem novos organismos naquele local, um pouco mais, como eu posso dizer, mais incorporados do que se a gente pensar os primeiros das espécies pioneiras, eles são muito mais incorporados que os das espécies pioneiras. E, por fim, a fase clímax,
que é quando o ambiente está todo reestruturado, totalmente reestruturado. E aquele ambiente ele atinge um equilíbrio ambiental. Pode passar, Simone. Na próxima imagem vocês vão entender direitinho como é esse processo. Aí, ó, as espécies pioneiras, que são as primeiras espéciezinhas que começam a surgir nesse local. Após as espécies pioneiras surge a fase intermediária e, por fim, a fase clímax, que é quando o ambiente ele consegue atingir o equilíbrio total, ele consegue se reestruturar. Ele tem uma grande diversidade, tanto de organismos quanto de seres vivos, de vegetação, de animais, de tudo. Ele tem uma grande biodiversidade. E aí essa é a última fase, a fase clímax. Ou seja, fase inicial, fase intermediária e fase clímax. Deu para vocês entenderem essas fases? Sim. Deu? Então, pode passar, sim. Pode passar, Simone. E aí existem muitos efeitos benéficos, mesmo que ocorram essas tragédias, se a gente pensar na sucessão ecológica secundária, né, que teve que ocorrer uma tragédia para poder se reestruturar o ambiente, ou em locais que não tinham vida, como na sucessão ecológica secundária, só que no fim o saldo que vai ter é muito positivo, né? Existe um aumento da biodiversidade daquele local, o aumento da biomassa, o aumento do tamanho das espécies, dos indivíduos que vão surgir naquele local, surgimento de novas cadeias e teias alimentares, né? Até porque possa vir a surgir novos indivíduos, então aumenta ali as cadeias e teias alimentares naquele local. E o ambiente ele consegue ter uma estabilidade e um equilíbrio. Pode passar assim. E é só uma perguntinha para vocês refletir. Como é que você pretende salvar a mãe natureza? Para vocês perceberem o quanto ela é perfeita, o quanto ela é maravilhosa, que mesmo retornando àquilo que eu estava falando, né? Mesmo em locais que não possuem vida, ou em locais que já haviam formas de vida, e ela foi destruída, a natureza ela é tão perfeita, tão maravilhosa, que ela consegue se reconstruir sobre aquele local ou ser construída, né? É muito interessante a gente for parar para pensar nisso. Mesmo ela sendo toda devastada, como na sucessão ecológica secundária, por queimadas, por enchentes, por essas coisas, ela consegue se reconstruir naquele local. Então, que sejamos igual a mãe natureza, conseguindo se restabelecer, se reconstruir nas diversas situações da vida. É isso, gente. Alguma dúvida? Pode perguntar, a hora é essa, a gente ainda tem tempo. Era a Priscila que estava falando com a gente? Eu não prestei atenção no nome. Priscila, sim. Ela é muito Era participativa. eu. Eu gosto muito de você é muito participativa. Que todo mundo seja igual Eu a ela. falo demais, mulher. Aí eu amo porque eu não fico me sentindo sozinha. Eu tô passando por esse processo aí de salvar um jardim. Tem um jardim que eu tô trabalhando nele, que a grama dele tá bem, assim, ele era bem viçoso, bem bonito. Só que teve uma pessoa que detonou o jardim porque não cuidou dele, sabe? Não regou, não ligava os regadores. Aí eu tô nesse processo que ele tá bem amarelado. Só que eu tô percebendo que de 2 semanas para cá ele tá bem mais viçoso, bem mais bonito. Ou seja, ele passou por um processo, ele já foi bem bonito, passou por um processo o bichinho quase morreu, só que agora ele está se regenerando, né? Então, assim, eu gosto muito da natureza, de planta, dessas coisas. E eu acho assim que a gente tem que cuidar também, né? Que é tão bom a gente receber a fresco de uma árvore, a sombra e tudo mais. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Exatamente. Falou tudo. Falou tudo. Quer acrescentar alguma coisa, meninas? Micaela, Simone e o Hannah tá na aula? Não percebi se ela entrou. Acho que já pode parar de gravar, né, Simone? Isso eu ia perguntar. Aí a gente conversa de forma mais, né, à vontade, sem estar gravando.
Alguém daqui vai fazer o Enem? Se for, fala Eu no chat. Priscila vai fazer.